Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar como eu consegui transformar apenas R$ 1.000 em mais de R$ 100.000, pessoal. Isso com apenas 22 anos de idade. Detalhe que eu consegui fazer mais de R$ 100.000 em apenas 2 anos, porque eu comecei a investir na bolsa lá nos meus 20 anos. Então, pessoal, por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar a estratégia infalível que eu utilizei e eu quero compartilhar aqui também com vocês. Então, fiquem comigo aí até o final. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários aí sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar então sobre a minha jornada nos investimentos, tá? Hoje, tecnicamente, eu tenho 100% do meu capital atrelado na parte de ações, pessoal. E de fato, tá? Minha carteira, ela é bastante concentrada, ficando diferente das carteiras que vocês estão acostumados de ver, tá? Até porque, pessoal, quando a gente começa no mundo dos investimentos, existem vários tipos de estratégia. Alguns falam para nós diversificar, outros falam para você ter várias espécies de ativo, e aí você acaba ficando confuso. Portanto, claro que você precisa definir o que você se sente mais confortável. Mas, pessoal, contra fatos não há argumentos, tá? Como assim? Tecnicamente, você ter uma carteira 100% atrelado na parte de ações, você vai ter uma expectativa de rentabilidade mais elevada. Por exemplo, aqui na carteira, por eu ter tido ali concentrado os meus aportes em poucas empresas, e é o que eu venho fazendo isso aí até hoje, tá? Eu consegui uma rentabilidade muito acima da média, o que me fez ter uma multiplicação patrimonial muito expressiva. Pegando aqui a evolução do meu patrimônio, claro, pessoal, não transformei R$ 1.000 nominalmente em mais de 100 mil, até porque isso é impossível, tá? Teria que acontecer uma valorização de mais de 100.000%. Isso aqui é totalmente real e quem vende isso para você é mentira, pessoal. Mas uma coisa que eu fiz é verdade, aportar no caso ali de maneira periódica na carteira, né? Consequentemente, isso me trouxe a atingir um patrimônio interessante, tá? E o que acontece é o seguinte, pessoal, fazendo esses aportes periódicos, eu consegui um crescimento na carteira bem acima do esperado. E perceba que em apenas 3 anos de investimento, eu consegui uma rentabilidade de 114% na carteira. Quando a gente joga a taxa anual composta, basicamente, tá? Se eu conseguir, né, 114, eu dobrei meu capital em apenas ali 3 anos. Então a rentabilidade aqui que eu consegui na carteira em apenas 3 anos, eu consegui 28,87% ao ano, chegando quase em 30% ao ano. E detalhe que o meu patrimônio agora sofreu uma queda, principalmente por conta do Banco do Brasil. E depois agora já sofreu uma grande recuperação, né? Porque as ações voltaram a subir novamente. Mas quando a gente pega numa lupa como um todo, o meu patrimônio ele teve um crescimento muito expressivo, tá? E aí, pessoal, vocês devem estar se perguntando, tá bom, Pablo, o que você fez, quanto você aportou? Os aportes, eles foram tecnicamente um pouco expressivos. Claro, não foi aquele nível que eu aportei 5, 6 mil no mês, não foi isso, tá? Mas foi um aporte que ficou na casa de mais ou menos R$ 2.000 a R$ 2.200 por mês, que é o que eu venho aportando aí até hoje aqui de maneira mensal na carteira do canal, tá? E quando a gente pega aqui, né, no caso, a calculadora de juros compostos do Investidor 10, a gente consegue ver mais ou menos o efeito dos juros compostos no longuíssimo prazo. Vamos supor que com o patrimônio que eu tenho hoje ali na carteira, eu continue gerando aqui de rentabilidade 28% ao ano
para os próximos 10 anos e que eu continue aportando do bolso o meu aporte do bolso. Exemplo aqui, 2 mil por mês, tá? Daqui a 10 anos, a minha carteira vai estar quase nos 3 milhões de reais. Então você percebe que quanto mais o tempo passa, melhor o seu patrimônio vai aumentando. E aí, pessoal, vai depender consequentemente de você, tá? Pablo, é uma rentabilidade muito ambiciosa. 28% ao ano é possível sim. Eu acredito que com uma carteira estruturada de ações, tá? Com boas empresas, a bons preços e que paguem bons dividendos, vocês consigam superar facilmente a inflação e também até mesmo rentabilidades interessantes. E colocando aqui numa lupa de 30 anos, aí a gente espera uma rentabilidade um pouco menor, de mais ou menos ali 20% ao ano, que mesmo assim faria com que a carteira atingisse 63 milhões de reais, tá? Então, pessoal, perceba que não estou longe da realidade. E se meus investimentos continuarem crescendo no longo prazo, com certeza eu vou atingir a tão sonhada liberdade financeira. Mas aí entra o contraponto, né? Que você precisa avaliar se você está preparado para ter uma carteira 100% em ações, porque não é para todo mundo, pessoal. Claro, não que eu seja especial, mas você precisa ter um psicológico arrojado, porque grandes quedas vão acontecer, crises vêm e vão, algumas empresas da sua carteira vão passar por períodos turbulentos e você vai ter que estar preparado para suportar isso, porque não existe almoço grátis. Ou você toma mais risco de curto prazo, de uma volatilidade maior, para ter, consequentemente, uma rentabilidade mais acima da média. O escopo da minha estratégia, ela tende a ser muito simples, tá? Portanto, pessoal, o que mais define um fator, por exemplo, ó, se a gente pega aqui minha estratégia, qual que é o segredo? O segredo é aportes mensais regulares, ou seja, você ver o quanto você pode aportar. Porque, pessoal, de verdade, tá? É muito simples você pensar, eu vou investir 2 mil, 3 mil, 5 mil reais. Só que aí eu te faço a seguinte pergunta: será que você vai conseguir manter esse dinheiro por um longo prazo? Porque, pessoal, de nada adianta você aportar 5 mil reais hoje e parar de investir. Não vai adiantar. Você tem que manter uma perenidade, uma consistência, tá? Porque é isso que vai trazer para você resultados sólidos. Exemplo, antes uma pessoa que aporte 500 reais todo mês, 100 reais todo mês, do que uma pessoa que tem 5 mil para investir de uma vez e não investe mais nada. Então, é este ponto que vocês precisam colocar. O quanto que vocês conseguem reservar da sua renda para investir na sua aposentadoria, no seu futuro. Este ponto que você precisa avaliar. E esse é um dos pilares da minha estratégia. Investir de maneira regular. A não ser, claro, que você tem um volume de recursos muito grande. 500 mil, 600 mil, 1 milhão. Aí, obviamente, né, que tecnicamente com recurso desse, só os juros compostos já fazem o trabalho por você. Mas para você que está começando, precisa, obviamente, estruturar uma estratégia de longo prazo. Dividendos, tá? Os dividendos, eles vão ser o principal aliado nessa sua trajetória rumo à liberdade financeira. Por quê? Porque o dividendo, ele é responsável de 70% a 80% do seu retorno. É o lucro que as empresas te pagam. Por exemplo, aqui na carteira, pessoal, perceba que se fosse depender de valorização, eu tava completamente ferrado, tá? Por quê? Consequentemente, minha carteira está negativa. Mas quando a gente pega no longo prazo, olha o efeito que o dividendo teve na minha carteira. Foi muito, muito bom. Eu tive uma rentabilidade bem acima da média, tá? Outro pilar aqui da minha estratégia, pessoal, é o quê? Bons preços. Ou seja, além de você pegar boas empresas de bons setores, você precisa selecionar ações baratas, tá? Porque de nada adianta. Você pode ter o melhor investimento do planeta. Se ele for caro, ele não vai te trazer uma expectativa interessante de retorno. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O grande motor da carteira foi o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um banco que eu venho comprando há mais de 2 anos aqui na carteira, tá? Eu já tenho ações do Banco do Brasil desde o início da minha trajetória. E por que eu tive esse retorno estrondoso? Justamente porque eu comprei o banco em patamar de preço descontado, barato. Comprar as ações em preços que ninguém quer comprar. Eu aproveitei vários cenários e aparentemente o cenário está se repetindo novamente. Banco do Brasil, preço sobre valor patrimonial abaixo da média, está barato. Índice preço-lucro do banco é abaixo dos pares privados. Então, comprar ações boas e baratas, tecnicamente faz um diferencial muito grande na nossa trajetória. E colocando aqui por números, o Banco do Brasil segue um banco muito barato. Preço justo do Graham, a gente percebe que ele tem um potencial aqui, né, de valorização muito expressivo, R$51. Para ele hoje chegar a R$51, as ações precisariam subir em torno ali de 143%, tá? E utilizando o PEG Ratio do Peter Lynch, a gente tem um banco ainda mais barato.
vendo aqui 0,50, denotando também um potencial de alta de mais de 100%. Então, utilizar a estratégia de valuation para selecionar ações subprecificadas abaixo do valor intrínseco fez com que eu conseguisse essa rentabilidade também bem acima da média, tá? Outro pilar da estratégia que não pode ser ignorado, boas empresas e setores resilientes. Pessoal, isso aqui não pode ser ignorado, porque você pode ter uma empresa barata, mas ela tem que estar aliada a uma empresa de um setor perene. Pablo, que setor perene seria esse? Por exemplo, tá? Setores com demandas inelásticas, bancos, seguradoras, empresas de energia, empresas ali, né? Consequentemente ligadas a commodities. Ué, Pablo, commodity é cíclica. Porém, o Brasil, ele é o país das commodities, né? Tecnicamente, todo mundo precisa das empresas comoditizadas. Então, você ter uma empresa que atua ali também já é considerado uma empresa resiliente. Empresas que você sabe que vão continuar existindo daqui a muito tempo, tá? E outro fator que também não pode ser ignorado é o tempo. Pessoal, pode ser besteira, tá? Tempo e comportamento. Basicamente, 20% é a técnica, mas ela não pode ser ignorada, porque se você não tiver técnica e estratégia, você vai perder dinheiro. Mas não subestimem e desprezem o comportamento e o tempo. São esses fatores que vão fazer o seu dinheiro crescer exponencialmente no longo prazo. A prova viva disso, pessoal, é o próprio Warren Buffett, né? Que por mais que ele conseguiu uma rentabilidade inferior ao dos seus concorrentes, como por exemplo o Jim Simons, que conseguiu mais de 40% ao ano, ele conseguiu 20% ao ano, sabe durante quanto tempo, pessoal? Durante 55 anos no tempo. Então pensem comigo aqui, ó. Imagina que você tem o meu patrimônio, vamos supor, está investindo 2 mil por mês, e você, durante 55 anos no tempo, consegue 20% ao ano. Ah, Pablo, lá eu não vou ter nem vivo. Mas, pessoal, há uma grande probabilidade de você estar vivo daqui a 50 anos, tá? Se você tem seus 20 anos, você vai ter 70 anos ainda. Então, assim, não pensem dessa forma, tá? Parem com esse pensamento de, consequentemente, gente chucra, tá, pessoal? Vou falar mesmo aqui, é pensamento chucro isso aí, de achar que não vai estar vivo até os seus 70, 65 anos de idade. Vamos ser aí inteligentes nesse quesito, tá? Colocando aqui calcular, ó. Olha aqui, ó, você vai ter atingido um patrimônio de 6,1 bilhões de reais, tá? Por quê? Juros compostos. Quanto mais o tempo passa, mais a bola de neve vai se formando, tá? E aí, claro, 55 anos é uma consequência, mas poxa vida, em 10 anos, você já vai ter produzido um patrimônio interessante, que vai te permitir viver de renda. E aí, por isso que eu digo muito para as pessoas aqui do meu canal, né? Tecnicamente, pessoal, você precisa caprichar na rentabilidade e precisa caprichar no aporte. Quanto mais rentabilidade você tiver e um aporte maior, mais exponencial o seu patrimônio vai crescendo, tá? Pablo, muito difícil aumentar o aporte, então vá capriche na rentabilidade. Compre ações baratas, a bons preços que paguem bons dividendos. E as oportunidades, elas vão aparecer em empresas esquecidas. Por exemplo, o Banco do Brasil, eu poderia muito bem ter comprado um Itaú. Mas quando a gente pega numa lupa de longuíssimo prazo, desde os últimos 25 anos, o Banco do Brasil deu um retorno superior ao Itaú. Por quê? Porque ele é mais desconfortável. Ele tem uma rentabilidade ligeiramente menor, mas, consequentemente, os múltiplos são muito mais depreciados, que traz pra gente mais assimetria e potencial de rentabilidade. Pessoal, tecnicamente, focar no óbvio funciona, mas nem sempre, tá? Às vezes você ir para algo que não está tão confortável naquele momento pode ser justamente o seu potencial de trazer um incremento de rentabilidade interessante no longo prazo, tá? E eu escolho o Banco do Brasil justamente por conta das assimetrias. Então, pessoal, este daqui é um pouco, né, consequentemente, do meu pilar. Selecionar boas empresas a bons preços e que paguem bons dividendos. E ter tempo e comportamento. Você vê, é simples de fazer? É. Mas na prática não é todo mundo que vai estar preparado. Porque eu pergunto pra vocês, ó, tinha basicamente um monte de pessoas aqui no canal enxurrando de críticas, tá? Até mais ou menos ali 2 semanas atrás, quando o Banco do Brasil estava desabando ali na faixa dos R$18, o meu patrimônio estava em 114 mil reais, tá? O pessoal tava falando assim, ah, você tá errado, sua estratégia não funciona, você é um péssimo investidor, você vai perder todo o seu dinheiro nesse ativo, você tá cavando sua própria cova. E agora que as ações voltaram a subir, eu só recebo elogios, tá? Então assim, pessoal, vamos ter um pensamento diferenciado.
O pensamento é de longo prazo. No curto prazo, tudo pode acontecer. Seu patrimônio pode desabar, seu patrimônio pode subir, mas você tem que olhar daqui para frente, numa lupa de longuíssimo prazo. Aí sim você vai tirar uma conclusão se a sua estratégia está ou não dando certo. E lembre-se o que eu falo para vocês, foquem num aporte que vocês consigam manter. De nada adianta um aporte grande se você não for manter aquilo, a não ser que seja um volume de recursos estrondoso, 100 mil, 50 mil, 30 mil. Diferentemente de 5 mil reais, você não vai fazer mais nada, não é assim, tá? Tem que, obviamente, continuar alimentando a carteira, investindo e, consequentemente, pessoal, né? Investir também em conhecimento. E é por isso, para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Na realidade, pessoal, eu estou com duas belíssimas oportunidades, tá? A primeira delas, pessoal, é a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Tô abrindo aqui para vocês verem. É uma planilha que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E detalhe, ela é mais barata do que o preço de uma pizza, pessoal. Então, olha só a belíssima oportunidade aqui para vocês. Segundo ponto, pessoal, ela é totalmente automatizada. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda, tá? E aí, tecnicamente, ela já sendo para vocês aí durante a vida toda, você ainda tem um ponto aqui, ó, automatizada. Tem mais de 100 ações aqui nessa planilha e você pode olhar e em tempo real ela é atualizada para você. Por quê? Porque já existem algoritmos de negociação preparados que fazem isso por você sem que você tenha que mover um sequer dedo para que isso aqui aconteça. Ó. Vamos pegar uma ação aqui, CEMIG, por exemplo, tá? Potencial de alta de 108%. Aí você tem vários indicadores que você pode analisar. Aí, por fórmulas feitas em Excel, a cotação da CEMIG, por exemplo, oscila na bolsa. Isso aqui já vai ser atualizado. A margem de segurança vai aumentar. Então, olhem só a oportunidade. Tem uma máquina na sua mão em tempo real que atualiza sem você fazer nada e totalmente vitalícia, tá? Pessoal, e terceiro ponto, tá? Contém os melhores indicadores da bolsa. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch e temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, tá? Do John Bogle, que conseguiu uma rentabilidade superior a 40% ao ano. E você tem preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Nossa, achei magnífico. Onde está o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. E para você que está querendo um conhecimento mais profundo, ter consequentemente ali no seu dia a dia uma estratégia a mais, um mini curso tecnicamente, tá? Você pode se tornar membro aqui do canal, pessoal. Já super recomendo que vocês se tornem membros. A parte de membros está vindo com toda a força. E eu tô postando vídeo todos os dias para membros. Fora que na parte de membros você tem acesso aos meus novos aportes, estratégias que eu não passo na parte pública e empresas que eu nunca sequer analisei na parte pública, tá? Então se tornem membros por apenas R$19,99 por mês e já venham desfrutar de um conteúdo exclusivo, tá? E tem mais, pessoal, não para por aí, tá? Tem o meu curso Rumo à Liberdade Financeira que vocês podem adquirir para ter o conhecimento mais profundo, mas olha só essa oportunidade. Se a parte de membros atingir 500 membros ativos, eu vou liberar este curso Rumo à Liberdade Financeira de uma forma totalmente gratuita para os membros do canal. Então, venham fazer parte. O curso, se você for comprar agora, você vai pagar R$ 2,97 ou 12 vezes de R$ 174,83. Aí a escolha é sua. Ou simplesmente você pode se tornar membro do canal e a parte de membros atingindo 500 membros ativos, eu libero este curso de uma forma totalmente gratuita. E se você for inteligente, você vai fazer isso. Eu vou me tornar membro do Pablo para ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda ter acesso ao curso que ele me proporciona. Então, pessoal, de fato, é uma belíssima oportunidade. Porque aqui no canal eu só trago coisa de qualidade para vocês, tá? Eu não trago porcaria. E olha só, e ainda você tendo a planilha, aí sim que o negócio começa a dar muito certo na sua trajetória. Porque além você tem algum mapa, tecnicamente, de você não errar mais na bolsa, né? Você tem ali algo vitalício e tecnicamente mais barato que o preço de uma pizza, que pode proporcionar aí um retorno bem expressivo, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal,
compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem embaixo qual é a trajetória de vocês no investimento e o que vocês seguem comprando. Em particular, na minha carteira pessoal, eu sigo firme em poucas ações. E acredito que com boas empresas na carteira, você tem uma expectativa de retorno mais expressiva do que os demais. Vale a pena correr o risco, pessoal. Lembrando que nada se trata de recomendação. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!